vou compartilhar minha tela. E aí eu peço a gentileza de vocês darem um ok se vocês já estão vendo a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, obrigada. Então vamos lá. Deixa eu só deixar aqui vocês. Se alguém precisar interromper, por favor, sinta-se à vontade, tá? Para abrir o microfone. Se não, peço que deixe o microfone desligado, né? Para que a gente. Mas se tiver qualquer coisa para agregar, por favor, é só abrir o microfone, que eu não necessariamente consigo ver todos vocês enquanto eu estou apresentando, tá? Bem, então vamos começar o ecossistema de inovação e como você cria o seu, né? Já deixo aqui, né, meu e-mail elubian.sanches@fecap.br e o meu WhatsApp, que é o 945661171. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Quais são os objetivos de aprendizagem? Então, o que a gente quer aprender com essa 1h15 aqui, né? Nós vamos entender como é que a gente cria um ecossistema, né? A gente aprende como fazê-lo em um ecossistema de inovação, né? Vamos aprender 3 modelos, né? O S, o R e o C, já explico cada um o que significa, tá? E aí a gente vai conhecer algumas metodologias, né? É mais de conhecimento mesmo, a gente não vai conseguir, de fato, ter muito tempo para falar das metodologias, né? Vou falar rapidamente de 3 e vou dar 2 ferramentas para vocês aqui poderem aplicar, e aí a gente vai ter a nossa dinâmica, tá? Então, vamos seguindo aqui. Eu gosto de falar antes de começar as minhas aulas, né, que quando a gente, o meu papel aqui, né, é apresentar 2 pílulas para vocês, né? Tô brincando, né? Não é Matrix, não é isso que eu quero fazer com vocês, tá? Né, porque afinal vocês entram naquela realidade, não é meio que, meu Deus, preciso escolher um dos lados? Não, né? Não é essa a minha proposta. A minha proposta para vocês é abrir a janela e mostrar um caminho, tá? Então eu vou apresentar um caminho. E aí, se vocês acharem interessante, vocês abrem a porta e seguem o caminho. Então não é nada forçado, cada um de vocês toma a decisão. Eu vou apresentar alguns métodos e vocês, poxa, isso vale a pena, não vale a pena, eu mostro o caminho, tá? Então essa é a minha proposta. Eu sou uma janela para vocês. Eu vou mostrar o que vai vir daqui em diante. Então vamos entender como é que a gente cria um ecossistema, né? Então, quando a gente fala de ecossistema, de fato a gente está pensando em natureza, estamos pensando em um ambiente que consegue por si só dar conta do recado. Né? Então, é isso que a gente está pensando. Quando a gente fala em ecossistema, é um ambiente que ele se autossustenta. Ele mesmo produz o seu alimento, ele mesmo faz tudo o que precisa, eu consigo naquele ecossistema. Tá? Então aqui a gente está falando, e quando a gente fala aí bem biologia, né, aulas de biologia das crianças, né, a gente tem 2 figuras, né, o biótico e o abiótico. O biótico seria a parte viva, né, e o abiótico seria a química ou a física que está por trás ali. Né, então são coisas que não necessariamente têm a vida, mas tem esses 2 componentes. Mas o mais importante da palavra ecossistema é que a gente utiliza ecossistema como uma sintonia e uma dependência, ou melhor, uma interdependência entre todos essas pessoas, todos esses seres vivos e não vivos. Então existe ali e ele é autossustentável, né? Ele consegue de fato dar conta ele próprio. Tá? Então ele mesmo tem uma simbiose, tem uma sintonia fina, uma dependência entre todo mundo para que aquilo consiga ser autossustentável, né? E conseguir ir para frente. Por isso que a gente usa para inovação um ecossistema. Né? E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que a gente tem que começar a modificar os nossos pensamentos, né, que é de Pablo Picasso, e ele diz que o inimigo da criatividade
Adivinhem quem é, né? Dá uma pensada. É o bom senso. Né? Então, na verdade, a gente tem que pensar diferente do que o senso comum, onde ele vai. Tá? Então, a gente precisa alimentar outras questões. Por isso que a gente tem ferramenta para isso. Né? São formas da gente olhar de forma diferente o que a gente está acostumado a ver. E aí, e aí que eu peço a ajuda de vocês, né? Aqui tem um videozinho, não vai dar tempo da gente passar o vídeo, mas tem mais explicação sobre o que seria esse viés cognitivo ou mais na linguagem de inovação, é a visão fixa ou fixedness. Né? Quando vocês veem essa figura que eu coloquei aqui, o que vocês veem? Né? Aí podem abrir o microfone e falar, por favor. Um monitor, um rádio. Um monitor, um rádio. Quem mais? Um rádio daqueles bem antigos. Um rádio bem antigo, um monitor. Alguém vê alguma outra coisa? Eu vejo parte da traseira de um caminhão, com Parte da 3 rodas. Excelente, Eduardo. Né? Mas, em geral, quando as pessoas olham isso aqui, pensam num rádio, num monitor, numa televisão. Né? A televisão antiga, os atuais, talvez mais novos, vamos dizer assim, não pensariam que isso daqui é uma televisão, né? Até porque esses botões não existem mais, né? Eles estão super escondidos. Mas se a gente pegar essa mesma figura e inverter, o que ela parece? Uma planilha. Uma planilha, que mais? Semáforo? Um semáforo, que mais? É um aplicativo, né? Um aplicativo, é bem cara de iPhone, né? Alguém consegue ver uma máquina de lavar? Agora sim, depois que você falou. De lavar louça, né? Então, olha só, o que nós estamos vendo? A mesma figura. Né? Nós estamos vendo a mesma figura virada de ponta cabeça. Né? Nada mudou da primeira para a segunda, mas em uma a gente viu monitor, rádio, na outra a gente viu aplicativos. Eu forcei aqui vocês a pensar na máquina de lavar. Por que isso? Né? E o vídeo explica melhor isso do que eu falando aqui. Né? A gente tem uma visão fixa, né? Porque a gente enxerga aqui rádio, televisão, o botão é embaixo. Né? E algumas outras coisas, como o celular, o botão é em cima. Né? Quem disse isso? Né? Aonde está que tem que ser assim? Isso daqui é uma visão fixa. Nós temos a fixação de usar os padrões que a gente já conhece. A gente não para e olha aquilo da forma que ele existe. Né? Então, a gente precisa chamar a atenção, né? E esse é o motivo. Alguém comentou aqui que o link do YouTube não está disponível. Isso, não está, tá? Vocês vão receber depois, tá bom? É isso mesmo, Anderson. Tá? Depois vocês recebem a apresentação e aí vocês conseguem ver. A gente não vai ver aqui porque não vai dar tempo, tá? Mas tem mais explicação lá no vídeo. Né? Que é essa visão fixa. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, principalmente na dinâmica que vocês vão fazer aqui, né, para tirar a visão fixa. Opa, tudo bem, né? Eu tenho isso, mas não posso, tenho que lutar contra ela, tá bom? Vamos seguindo aqui, né? Uma outra coisa que a gente tem é o que a gente chama de closed word, né? Que muito quando se pensa em inovação, fala em pensar fora da caixa. Né? E para quem trabalha com inovação, essa é a palavra que a gente não quer ouvir, tá? A gente não quer ouvir porque pensar fora da caixa, aliás, que caixa? Do que a gente está falando? Né? Quem falou do fora da caixa? Né? Tem quando a gente tem mais tempo, eu explico por que se criou essa expressão, mas ela cabe ali naquele momento e a pessoa que inventou fica até hoje, né, lutando contra o fora da caixa. Né? Na verdade, a gente tem que pensar no closed world, que é o mundo próximo daquilo. Né? E um exemplo aqui, né, também vocês podem acessar lá no Pinterest, que são inovações chinesas, né? Tem aquelas coisas meio malucas, enfim. Né? E uma delas é a pasta de dente. Desculpa, a escova de dente.
Quando a gente está falando da escova de dente, eu poderia agregar alguma coisa na escova de dente que seria útil, né? Mas quando eu penso fora do ambiente da escova de dente, eu posso fazer uma junção meio esquisita, né? E aqui tem uma figurinha para vocês. Imagina eu pôr no cabo da escova de dente um pente. Parece que não orna, não tem uma ligação fina. Né? Por quê? Porque eu estou pensando fora da caixa. Eu vou juntar alguma coisa que cria uma utilidade. Mas quando eu penso fora do mundo da escova de dente, aparece alguma coisa muito esquisita do tipo eu juntar a escova de dente com um pente. Né? Não vai dar certo, né? Eu, por exemplo, vou ficar um pouquinho de nojo. Né? Agora, se eu pensar que eu posso colocar o tubo da pasta de dente no cabo, quando a gente está pensando no closed world, no mundo próximo do banheiro, da pasta de dente, aí sim faz sentido a gente ter essas questões, essas coisas aglutinadas. Né? Então, quando a gente está pensando em inovação, melhor a gente pensar no nosso mundo próximo, o que tem relação com aquilo, do que algo fora da caixa. Né? Então, fora da caixa não é exatamente pensar em inovação. Pensar em inovação é como é que eu agrego outras questões dentro do mundo próximo àquele da escova de dente, nesse caso aqui. Tá? Então, dei 2 dicas aí de como vocês não se preocuparem, né, com questões fixas, né? Então, a fixedness, então tentem evitar isso e tentem pensar sempre dentro do mundo próximo daquele que a gente vai trabalhar. Bem, vamos continuando aqui. Então, aqui está o fora da caixa e o dentro do mundo. Olha que diferença e como essa inovação pode ser muito melhor do que a primeira, né? Obrigada, Aldair. Sim, é interessante, né? Faz muito mais sentido. Né? Pensar fora da caixa tem seus motivos, mas isso fica para um outro momento para eu explicar por que essa não deveria ser expressão de inovação, né? Mas ok, né? A gente segue. Bem, então vamos começar aí a entender a diferença entre 3 modelos, né? Para que a gente consiga entender como é que a gente pode evoluir para aquilo que a gente falou lá no começo, de um ecossistema de inovação. Né? Eu preciso ir por etapas, né? E aqui tem 3 modelos que você pode começar por um, chegar até o outro, né? E ir paulatinamente desenvolvendo esse ecossistema de inovação na empresa, no ambiente que você está. Então, vamos lá. Né? Então, os modelos, o S, o R e o C, já vou explicar o que são. Então, o nome de cada um deles, vou falar da estratégia, o que cada um entrega e os desafios. Né? No S, a gente está no modelo small, ou singelo, né? Que aí é a minha tradução para este modelo. Que estratégia está por trás lá? Fazer inovação. Né? Então, independente de se ela é boa, não é, eu faço, ponto. Né? A palavra de ordem aqui é fazer, né? Sair do jeito que eu opero hoje e opero, né, fazer de forma diferente. Né? Essa é a ordem quando eu estou no modelo do singelo ou do small. A entrega, normalmente, quando a gente tem esse sistema, cada um faz a sua inovação, então a gente tem um monte de pequenas iniciativas acontecendo. Então, você consegue ver que um departamento fez, alguma pessoa fez, mas elas não têm uma integração, né? Não é exatamente um ecossistema acontecendo. Né? E qual é o desafio? Opa, só um minutinho que eu rodei ao contrário. Né? E o desafio aqui, quando a gente está neste momento, né, é motivar as pessoas para fazer. Por que eu vou fazer diferente? O que eu ganho fazendo diferente? Né? Às vezes, ser diferente paga-se um preço. Né? Então, o desafio neste modelo é estar sempre incentivando as pessoas a fazerem alguma coisa. Inclusive, uma das recomendações de um dos livros, esse livro aqui, depois eu passo para vocês. Deixa eu ver se vai dar para mostrar. É que tem ele não vai. Ele vai, porque eu tô com o fundo, né? Chama Beyond the Idea. É muito bacana. E aí ele fala, inclusive, de eu preciso punir quem não fizer nada. Né? Na verdade, eu não tenho que incentivar quem faz, eu tenho que punir quem não faz, né? Porque a palavra de ordem é fazer. Quando a gente está no modelo do R, né? A gente está falando de replicabilidade, de repetição. Né? Então, eu quero que aquilo seja
que as pessoas saibam pelo menos como fazer. A estratégia aqui é um know-how, né? Então, é ser preditivo, é entender aquele padrão e todo mundo fazer da mesma forma. Então, eu tenho uma organização que antes eram ideias isoladas, que aconteciam, tinha motivação para isso e de repente, opa, peraí, agora a gente tem um jeito nosso de fazer a inovação. A gente tem a nossa estratégia e a gente replica o que está sendo feito, né? E tem um caráter preditivo, né? Porque eu sei exatamente como é que vai acontecer esse processo. E esse processo não precisa ser único, né? Cada instituição, cada departamento vai criar o seu, né? E aí está a beleza da replicabilidade, conseguir colocar isso para todos os outros, né? A entrega é no dia a dia, né? Então, eu tenho uma série de iniciativas acontecendo, preferencialmente elas são concatenadas entre diversos departamentos e está no dia a dia. Então, todo mundo tem que pensar diferente, pelo menos um pouquinho em cada período. E o desafio aqui é, de fato, o processo. Como é que eu alinho esse processo entre essas várias iniciativas? Porque senão eu caio de novo no primeiro modelo, né? A gente tem que evoluir do primeiro modelo e para evoluir eu preciso criar esse processo e tá todo mundo sabendo como é esse processo. Para que a gente possa ir para o C, que aí é o customizado ou custom. E a estratégia nesse caso é separar, né? E aqui a gente começa as grandes dificuldades, e aí por isso a gente vai ver uma das técnicas está muito focada nisso daqui, né? Que é separar o novo daquilo que é incompatível, né? Então vou dar um exemplo, né, mais para frente sobre a Hasbro, né? Eu acho que a Hasbro conseguiu de fato separar, né? Opa, peraí, se eu quero de fato, se isso está customizado e eu entendo o risco e os benefícios de fazer isso, eu vou ter que separar o atual do que vai ser no futuro, porque senão eles vão brigar para sempre e não vai dar certo, tá? Mas eu falo mais para frente de um exemplo para ficar mais claro. A entrega aqui neste caso, né, é uma única iniciativa por vez, né? Então aqui eu tenho um único grande desafio por trás que está todo mundo trabalhando em cima, ou pelo menos uma parte, aquela parte que está separada do atual, para que possa trabalhar com isso, né? Então a gente começa com um monte de gente fazendo pequenas coisas, a gente tenta envolver o máximo de pessoas e de repente, opa, né, o passado e o presente vão brigar para eu poder criar o futuro, então eu preciso separar quem estava indo muito bem e deixá-los fazer, né? Então o desafio aqui é ter um time especial, ter um plano muito bem construído, principalmente para trabalhar com as incertezas, né? Então trabalhar com incertezas faz parte da inovação, né? O que a gente não pode é, eu tenho incerteza, então não vou fazer. Não, eu tenho incerteza e vou usar ferramentas para poder minimizá-las, mas elas estão aí e eu preciso ir conhecendo elas aos poucos, né, para poder chegar nessa situação. E aqui sim a gente tem um ecossistema funcionando para que a inovação de fato aconteça. Bem, vamos entender um pouquinho o espectro, então onde eu começo e para onde eu vou da inovação, né? Então a gente começa com o fácil, né? Então, que é o modelo de singelo ou small, que todo mundo faz quando tem tempo, quando dá, né? Aparece alguma coisa, eu faço. Esse é o fácil. Tem o meio do caminho aqui, que seria o R, que é o dia a dia, tá todo mundo fazendo, tem um processo, tem um jeito de fazer. E o difícil, né, que seria o customizado, onde eu tenho um alto risco, mas ao mesmo tempo que eu tenho risco, ninguém corre risco à toa, eu tenho que ter enormes potenciais de ganhos, né? Por isso que eu invisto num time específico para poder fazer isso de fato acontecer. Bem, então vamos ver 3 metodologias que são úteis para inovação, né? A minha proposta era até falar uma quarta, que era estratégia, mas não vai dar tempo, né? Eu quero que vocês trabalhem e vejam um pouquinho, né, de como fazer. Então, eu vou falar de 3 técnicas muito rapidamente. Eu vou falar do Design Thinking, vou falar do SIT e vou falar do 3-Box Innovation. Então, vamos lá. No Design Thinking, a gente tem esta figura que começa de um entendimento, né, ou de um desafio. Eu tenho o desafio de ter água potável para todo mundo, né? Aí eu vou observar, como é que é feito, né, nessa região, como é que vem água de fora, é do rio, é do esgoto, da onde vem a água, né?
Aí eu passo para a ideação, opa, peraí, eu observei e vi que isso tem que vir de fora, ou tem que vir da chuva, né? Como é que eu... Bem, então vamos armazenar a água da chuva, né? E aí a gente parte para a prototipagem. Então eu vou já criar, mesmo que minimamente, né, modelos que captam a água da chuva e vou mostrar isso para as pessoas, né? E aí eu passo para a iteração, que é depois que várias equipes montaram a sua forma de captar, qual delas funcionou, e aí eu mostro para o mercado se funcionou ou não funcionou, e aí eu volto de novo para entender o problema e assim por diante. Muito rapidamente, né, o que seria o design thinking, né, tem muito mais do que isso por trás. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma técnica do design thinking que chama decomposição, né? Então eu vou decompor uma jornada, um processo em componentes, e aí eu vou pensar componente a componente, né, as modificações que podem existir. Mais fácil pensar com um exemplo. E aí eu vou criar uma ligação entre esses componentes. Vamos fazer o exemplo que acho que fica mais fácil. Por exemplo, se eu quero fazer exercício, né? Então eu posso pensar que eu posso fazer num ambiente, com quem que eu quero fazer, que tipo de exercício, se vai ter ou não equipamentos e qual o objetivo, né? Então, e aí eu estresso cada um desses componentes da atividade de exercitar-se, né? Então eu pensei em componentes aqui e aí eu vou na decomposição. Poxa, ambiente, como é que eu posso fazer? Ah, posso fazer na academia, posso fazer em casa, posso fazer no escritório, posso fazer no parque, posso fazer na rua. Eu vou estressando ao máximo o ambiente como ele acontece, como pode ser. Com quem que eu posso fazer? Eu posso fazer sozinho, eu posso fazer com meus amigos, eu posso fazer com a família, eu posso fazer com os estranhos, por que não? Né? Então, estressa quem seria a companhia, independente do que eu quero. Né? Eu estou decompondo, eu decomponho em elementos e depois eu estresso os elementos com todas as possibilidades possíveis. Que exercício pode ser? Ah, pode socorrer, eu posso andar, eu posso pular, eu posso abraçar. Gente, abraçar gasta energia, é a atividade física. Né? Então, que exercício que eu posso fazer? Dançar. Né? Então, vai lá e estressa como é que a gente gasta calorias, por exemplo. E equipamentos? Pode não ter nenhum, pode ser de bicicleta, pode ser de patim, pode ser no sofá. Né? E se eu pular no sofá? Se o sofá aguenta, por que não? Né? Que equipamentos que eu preciso ter para isso? Mais uma vez, eu estresso a linha daquele componente. Né? E qual o objetivo? Não necessariamente tem que ser para emagrecer, pode ser para fortalecer, pode ser para gastar calorias, pode ser para engordar. Né? É raro, mas tem gente que faz para engordar, né? Ou para me divertir, por que não? Né? Liberar serotonina é ótimo, né? Então, por que não? Então, eu decompus, né? Então, depois da decomposição, eu vou fazer o quê? As ligações possíveis. Então, por exemplo, eu quero fazer que eu quero fazer no escritório com estranhos, porque são pessoas lá, né, sei lá, do coworking, né? Nós vamos pular de patins para fortalecer as pernas. Né? É claro, é só uma situação aqui que eu faço a combinação. Né? Eu não preciso ter nada, lembra do fixedness, né? Por que eu tenho que fazer? Por que eu não posso pular de patins? Né? Por que não? Né? Simplesmente a decomposição me ajuda a deixar a criatividade vir e depois eu faço a ligação que faz menor sentido. Tudo bem da decomposição? Essa é a primeira técnica, né, que faz parte do design thinking, ok? Vamos continuando aqui, tem mais duas que eu quero mostrar para vocês aqui. Do SIT é o Systematic Innovative Thinking, né, que é uma técnica de inovação, né, do qual tenho 6 possibilidades, tá? Eu só vou conseguir trazer uma aqui para vocês, vou mostrar uma por uma. Né? A subtração é a que a gente vai trabalhar, mas eu posso multiplicar. Então, na subtração, eu elimino algum componente. Na multiplicação, eu pego um componente e ponho 50, né? Ou quantos eu quiser. Na unificação, né, eu penso em coisas que existem ali que eu pode ter outra função. Na divisão, né, eu divido aquele mesmo, assim como na multiplicação eu ponho vários produtos, na divisão eu não subtraio, né? Eu pego um mesmo produto e faço a divisão mesmo, né? Como matemática. Ou pode ser dependência de um atributo, né? Essa é um pouquinho mais chatinho, mas bem rapidamente. Por exemplo, eu posso ter uma dependência do meu produto, por exemplo, meu óculos ele vai mudar pela claridade.
né? Então, se tá claro, ele fica claro, se tá claro, ele fica escuro, e se tá escuro, ele fica claro, né? Esse é um tipo de elemento que eu coloco no óculos, né, que depende o quê? Da luz, né? Então, dependendo da intensidade da luz, muda a cor da lente. Isso é dependência de atributo, tá? Pode ser tempo, pode ser outras coisas mais. Mas vamos para a técnica de subtração, né, que é a que eu quero que vocês aprendam aqui. É eliminar um componente essencial, tá? Então, pensem lá na decomposição, né? Algum daqueles que é essencial, que não tem como eu não fazer, por exemplo, equipamentos. Eu posso fazer exercício sem equipamento, então o equipamento não é necessariamente essencial, mas eu tiro alguma coisa essencial daquele componente. Poxa, mas se aquilo é tão importante, qual o benefício disso? Aí é que está visualização do benefício da eliminação, tá? Vou dar um exemplo aqui de um caso real que, inclusive, vocês talvez utilizem no seu dia a dia, nem sabem que foi uma subtração feita ali, né? Fizeram isso com o sabão em pó, né? E uma das equipes tinha que tirar o sabão em pó do sabão em pó, né? O componente de lavagem, né? E aí a equipe ficou meio perdida, né? Tira a embalagem, tira, né? Cada um tirava alguma coisa essencial do... E aí uma equipe caiu sem o sabão em pó. E aí, né, conversando entre eles, pensando, e aí um deles disse, olha, sabe que até seria interessante, porque se a gente tira o sabão em pó, né, tem pessoas que não gostam muito aliás, lavar muito a roupa, né, às vezes desgasta a roupa. Então, se tivesse menos sabão em pó, né, teria um benefício, que é só a roupa ficar fresca e não lavada de fato, né? E isso criou toda a linha dos aromatizantes de roupa, né? Que eles têm sim um pouquinho de sabão em pó, mas é muito pouco, né? É mais um cheiro para poder dar a sensação de frescor do que de fato a lavagem. Isso foi um processo de subtração e, como eu disse, provavelmente todos vocês utilizam algum tipo de aromatizante de roupa, né? Talvez tenha um outro nome específico para isso, mas essa é a técnica de subtração. Vocês vão fazer eu vou orientá-los né, a como fazer, vocês vão decompor e subtrair um elemento, tá bom? Mas daqui a pouco a gente já faz a atividade, né? Vou dar um outro exemplo aqui, né? Quando a gente pensa na ginástica, né, como eu já dei o exemplo lá, eu tenho os equipamentos, então aqui uma academia, né, os pesos, o tapete, o chão, a janela, né? Então imagina o seguinte, que eu vou pegar a academia e eu vou tirar, por exemplo, as janelas, ou vou tirar o ambiente físico, eu posso fazer no ar livre, né? Então isso é fácil porque todo mundo já viu lá. E se eu tirar o equipamento de ginástica, né? Qual o benefício disso, né? Eu vou ganhar espaço, né? Eu preciso colocar alguma coisa no lugar? Não necessariamente. Eu posso fazer com o próprio corpo. Se a gente pensar na ginástica do Pilates, é exatamente a subtração, é usar o seu próprio corpo para os pesos, né? Então, é uma técnica de subtrair, né, elementos importantes. Eu posso subtrair outras questões. A gente vai fazer um exercício, eu vou circular com vocês aí para ajudar nessa subtração, né? Mas é sempre eu tiro um elemento e vejo os benefícios disso. Última técnica, Three Box Innovation. A gente está falando aqui sim de caixas, né? Na verdade, isso vem da teoria indiana sobre os deuses, né? E aí eles traduziram como caixas, né? O que é uma pena, porque no final a gente está lutando do pensar fora da caixa, né? E estamos colocando-os aqui nas caixas, né? Quando a gente está pensando em Three Box Innovation, a gente está pensando em o passado, o presente e o futuro. Então a gente está pensando em 3 momentos, né? E que a gente quer esquecer o passado, né? Então o mais importante do que as caixas é os verbos, ou melhor, os tempos, né? Eu quero esquecer o passado, eu preciso gerenciar o presente, porque é o presente que me dá recursos para criar o futuro. Né? Então, é um alinhamento entre esses 3 momentos e eu preciso entender que, às vezes, eu preciso esquecer coisas que deram certos, mas eu preciso do presente indo bem para alimentar e dar recursos para o futuro. Né? Mas eu crio o futuro hoje. Continuando aqui no Three Box Innovation. Opa! Então, o que eu faço
no presente, né? Eu estou pensando na estratégia, na eficiência, em ter recursos, né? O desafio é continuar e ter sempre, fazer melhor com menos, né? Então, essa é o que está ali por trás da eficiência. E eu tenho um comportamento que é performance, eu preciso fazer cada vez mais barato, né? Eu estou preocupada com eficiência, que seja muito bem feito, né? E feito hoje, né? Porque é o presente que continua subsidiando, né? É o que traz recursos para que eu alimente o futuro. O passado, né? É a criação de um espaço que não funciona mais, né? Vou dar aqui o exemplo da Hasbro, né? Então eu tenho que abrir um espaço no que tinha no passado, que deu muito certo, fez todo o sucesso de hoje, mas vai atrapalhar. Então eu preciso pensar no que tem no passado que eu preciso eliminar, né? Então o desafio é o desapego, né? Como é que eu pego aquilo que fez a empresa dar super certo ou fez o meu departamento dar super certo e não pode ter mais? Como assim, né? O que eu faço com isso? Então, vai ter uma resistência, né? O comportamento aqui é buscar esses sinais fracos. Então, onde está algumas coisas que está modificando, que aquele ponto vai ter que ser modificado, né? Para não fortalecer essa obstrução, né? E aí a gente tem o futuro, né? Que a estratégia é testar a hipótese das incertezas do que pode vir a acontecer, né? Então, a estratégia é exatamente trabalhar a incerteza, não é deixar a incerteza para o outro, porque depois que virou tendência, todo mundo segue, né? A gente não quer seguir tendência, a gente quer criar tendências, né? E se você está na frente, já está pesquisando, já está fazendo sobre isso, né, melhor vai ser quando a tendência chegar, você já está à frente do que está vindo, né? O desafio aqui é a criação, a priorização, né? Como é que eu crio o valor, como é que eu sei qual que é o próximo valor, né? Então, toda a questão das incertezas aqui também são desafios, né? E eu preciso trabalhar essa qualidade, o aprendizado em cada um dos experimentos, né? E aí eu vou criando um jeito, um know-how de como eu faço essa inovação e tem um time específico para isso, né? Deixa eu dar o exemplo aqui da Hasbro, deixa eu só ver... eu vou até parar de compartilhar aqui rapidamente. O que aconteceu com a Hasbro, né? A Hasbro, para quem não conhece, na verdade, ela começou com uma questão de livros infantis, ela logo evoluiu para brinquedos, né? Então, o forte da Hasbro, há muitos anos atrás, mais ou menos anos 80, né, era exatamente criar brinquedos, né? E a Hasbro tem a Barbie, o G.I. Joe, né, que são modelos americanos, né, de excelentes produtos de brinquedos, né? Então, esse era o foco da Hasbro, criar brinquedos. Então, toda uma consciência industrial em relação a fazer brinquedos. Então, imagina aqui, quem era, o que precisava ser esquecido, né? O modelo industrial, né? Então, imagina um chefe de fábrica da Hasbro que tinha como fazer diversos produtos e, de repente, falar assim, você não é mais necessário, né? Então, essa é a pessoa, né, ou a indústria dos brinquedos vai brigar para se manter, né? Ela vai obstruir a ideia do novo. Por isso que eu tenho que, em algum momento, quando isso, né, começa com pequenas iniciativas, depois eu vou colocando isso no dia a dia, todo mundo vai entendendo a inovação. Opa, quando eu tiver algo de alto risco, mas que tem um potencial enorme, eu vou ter que separar isso da minha operação, porque a operação continua me dando dinheiro, mas eu preciso separar, porque esta operação vai me atrapalhar a criar o futuro. O que era o futuro da Hasbro, né? Eles viram que não dá mais para competir com a China, né? Eles vão ter mão de obra mais barata e vão ter produtos, né, diferentes. Então, eu preciso parar com a minha produção industrial, né? E aí eu tiro a produção industrial de uma empresa que é uma indústria de brinquedos e eles viram que onde estaria o futuro? Nas marcas, né? Então, a Hasbro hoje ela não é mais uma empresa de brinquedos, né? De fabricação de brinquedos.
ela é uma fabricação de marcas, né? Tanto que, por exemplo, esqueci o nome daqueles robozinho que é carro e vira robô. Esqueci o nome agora. Transformers. Transform, obrigada, Thiago. Os Transformers, por exemplo, o Transformers é uma marca da Hasbro, né? Do qual, o que que a Hasbro fez? Ela terceirizou a produção de brinquedos, né? E o que ela vende? A marca. Você quer produzir um G.I. Joe, ou um Transformer, ou uma Barbie, ou um My Little Pony? Pode fazer, mas você me paga royalties, né? Ela foi além, né? Quando ela pensou, ela tirou, por isso que é um alto risco, mas com alto potencial de lucro. Eu não ganho mais por brinquedo vendido, eu ganho por marca vendida, né? Por marca cedida, pela utilização da marca, né? Então, ela entrou na indústria do cinema, por exemplo, nos Transformers, né? Eu tenho uma marca acontecendo no cinema, que virou parque de diversão, que não tem limites para onde eu posso utilizar uma marca. Então, agora volta aquilo que eu estava contando. Imagina quem era da área industrial da Hasbro. Você acha que essas pessoas ficaram de boa? Ou lutaram, ou tentaram obstruir essa evolução? Com certeza, né? Mas, né, ao longo do tempo da Hasbro, isso foi superado, né? Mas a Hasbro começou com essa proposta de ser uma empresa não mais de indústria de brinquedos, mas sim de indústria de marcas, né, lá nos anos 80. Né? Viram uma oportunidade lá atrás e trabalhou-se o outro, né, para mudar. O Anderson até comentou aqui da Disney. Né? A diferença aqui é que a Disney seguiu uma forma de fazê-lo. Né? Mas ela não necessariamente, ela ampliou seus horizontes. A Hasbro não, ela teve que lutar contra ela mesma. Quem era o maior competidor da própria Hasbro? Ela. Não tinha ninguém, né? Porque ela estava inovando completamente, entrou e deitou num setor que ela tem exclusividade única aqui, né? Mas ela teve uma briga interna enorme para poder fazer isso acontecer, né? Tudo bem até aqui? Eu vou continuar compartilhando a minha tela e a gente já vai para a atividade, que eu estou ansiosa para ver o que vocês vão criar aí, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Bem, então uma linha de tempo aqui, né, pra gente, tá, como é que eu faço isso? Como é que eu crio esse meu ecossistema? Então, uma sugestão começa com o singelo, incentiva modificações na forma de pensar, então incentiva que as pessoas não tenham visão fixa, né? Ensina essas técnicas de design thinking, tem o Scrum também, tem estratégia, tem o SIT, tem Treebox Innovation, tem um monte de possibilidades, vai ensinando as pessoas como fazerem, incentiva que essas iniciativas aconteçam, aí você evolui para uma replicabilidade, ou seja, no dia a dia, né? Ou seja, pelo menos 20% do tempo de todo mundo, né? Por isso 20 e 80, 80 eu fico no hoje, mas 20 todo mundo tem que fazer algum tipo de, né, buscar um padrão para poder inovar, né? E aí, para aí sim eu poder chegar na criação de uma customização de fato, para criar uma equipe e ter um plano e um processo, né? Olhando, eu começo com o possível, que são pequenas iniciativas, eu avanço para um know-how de como se faz inovação dentro da empresa, para que aí, agora eu cheguei num ponto que eu preciso esquecer o passado, né, para criar o futuro hoje, né? Então, é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, mas eu preciso começar de algum lugar. E uma forma de começar é incentivar pequenas ideias, né? Porque ela vai começando até que chegue de fato, peraí, aqui nós temos algo singelo e único para apresentar. Bem, vamos para a dinâmica, né? Então vamos lá, como é que vai funcionar a dinâmica? Eu dei 2 técnicas para vocês, né? Que é a decomposição, né, e a subtração. Então nós vamos combinar essas 2 técnicas aqui, tá? Já vou dividir vocês, mas deixa eu explicar. Então eu vou dividir vocês em equipes, vocês vão dar um okzinho a hora que eu separar nas equipes,
né? Vocês vão ter um tempo para essa tarefa, eu já vou dizer quanto tempo a gente tem, tá? E o desafio vai ser vocês decomporem, né? E subtraírem algum item essencial, tá? Então, vocês vão decompor aquilo que eu vou falar, né? E subtrair alguma coisa. Eu vou dar um serviço pré-determinado para cada grupo, né? Então, eu já vou falar qual vai ser cada um de vocês e vocês vão ter que mostrar, tá? Porque inovação a palavra de ordem para começar é fazer, né? Então, vamos fazer. Vocês vão ter que mostrar, então, de alguma forma, façam um desenho, façam os slides, combinem entre os grupos, né? No tempo que vocês vão ter que mostrar, né, o que vocês estão fazendo aí, tá bom? Opa! Então, eu vou deixar 20 minutos, tá? Então, eu vou dividir aqui vocês, nós temos, deixa eu ver, 27 participantes. Deixa eu só fazer uma continha aqui para ver quantos... Eu vou dividir em 4 grupos, tá? Aleatoriamente, tá bom? Deixa eu só pôr aqui. Vocês vão ter 20 minutos, tá? Deixa eu só renomear os grupos, tá? Os grupos vão ser um salão de cabeleireiro, o outro grupo aqui vai ser um lava rápido, o outro vai ser uma igreja, e deixa eu pegar mais um aqui, e o outro vai ser um cinema. Opa, peraí que sumiu aqui. Então, o que vocês vão fazer nesses 20 minutos aí, né? Vocês vão decompor, então vocês vão decompor na igreja. O que tem na igreja? Tem os bancos, tem as pessoas, tem, né, e assim por diante, né? Então, eu decomponho aquilo e aí vai subtrair alguma coisa. Por exemplo, e se eu tirar o padre, né? Ou tirar o... Ok, tira o padre, né? E tenta assim, tá? Qual o benefício de tirar o padre? Tá? Né? A mesma coisa no cinema. No cinema eu vou tirar a tela. Né? Qual o benefício de eu tirar a tela no cinema? Né? Eu vou no lava rápido. No lava rápido eu vou tirar a água. Ou eu vou tirar o carro. Qual o benefício que eu tenho, né, de não lavar carros? Né? No salão de cabeleireiro, eu vou tirar o cabeleireiro. Né? Que benefício eu tenho de um salão de cabeleireiro não ter o cabeleireiro? Né? Tudo bem? E aí vocês vão contar para nós como é que vocês fizeram isso, tá? Deixa eu só tirar aqui, porque no final caiu muita gente no mesmo grupo. Deixa eu só... para aqui... Tá bom. Prontinho. Deu para entender a atividade? Alguém tem dúvida? Então vocês vão decompor. Professora, a última parte não ficou clara para mim. A senhora puder repetir, por gentileza, eu agradeço. O que exatamente na última parte? Porque são 2 técnicas que vocês vão fazer, né? Isso. A gente vai fazer. Então, assim, então, primeiro, eu dividi os grupos. Os grupos são cabeleireiro, lava rápido, uma igreja e um cinema. Tá? O nome da sala de vocês é a indústria que vocês pegaram. Vocês vão decompor. Então, o que eu tenho no lava rápido? A pessoa leva o carro, põe na máquina, lava o carro e seca. E fica pronto. E aí vocês, essa é a decomposição. Vocês decomporam ali, né? Tiram um elemento essencial. Por exemplo, o carro, né? Poxa, se eu não tenho um carro, o que eu posso lavar? O que eu posso fazer? Né? E aí,
usem a técnica da decomposição para aumentar, né? Lembra da ginástica lá, né? De eu criar em cada um dos componentes possibilidades, né? Para montar um processo diferente. E aí vocês vão mostrar esse processo diferente aqui daqui a 20 minutos. Tudo bem? Então são 4 grupos, os 4 vão mostrar aqui, então tentem pensar num slide, em alguma coisa aí para vocês fazerem. Tudo bem? Deu para entender? Acho que era o Anderson que tinha perguntado. Tudo bem, professora. Tá? Então, use essas duas técnicas. Subtraia alguma coisa importante, tentem pensar nos benefícios disso, decomponham e sejam criativos. Deixa a ideia vir e mostrem para cá. Vocês têm 20 minutos para fazer essas duas coisas, nessas indústrias que vai estar o grupo de vocês. Vai ter um okzinho, tá? Vocês têm que dar o ok, né? E aí eu vou passando nos grupos aí conforme, eu também tenho que ficar aqui para poder organizando vocês, tá bom? Mas qualquer coisa é só vocês me chamarem. Vou abrir os grupos, vocês têm 20 minutos, então cuidado com o tempo, tá? O tempo urge contra nós, tá? Abrir os grupos, vocês têm que dar o okzinho, aí vocês vão ser transportados para essa outra sala.